Olá, pessoal. Para nossa aula de física, vamos falar sobre fundamentos de cinemática, ok? O que é cinemática? Cinemática é a parte da física que estuda os movimentos sem cogitar de suas causas. Então, nessas próximas aulas, nós vamos falar de cinemática. Em nossas aulas, vamos tratar de movimentos, ok? Hoje nós estamos falando de fundamentos de cinemática 1, né? E vamos falar de móvel. Móvel é qualquer corpo em movimento. Por convenção, utiliza-se a Terra como referencial. Então, pessoal, a Terra é a referência. Tudo que se movimenta em relação à Terra, nós chamamos de móvel. Portanto, móvel é qualquer corpo em movimento. Tá ok? Quando daqui para frente, em nossos assuntos, nossos conteúdos, quando a gente falar em nossas aulas sobre móvel, sabemos que é algo que se encontra em movimento em relação ao referencial Terra. Tá bom? Vamos falar agora de ponto material ou partícula. Ponto material é todo móvel cujas dimensões são consideradas desprezíveis em comparação com as dimensões da trajetória descrita por esse móvel. Pessoal, por exemplo, um indivíduo que sai de João Pessoa a Campina Grande, ele está descrevendo uma trajetória na sua viagem. Então, a dimensão desse indivíduo com relação à dimensão da trajetória que ele faz ao sair de João Pessoa a Campina Grande é desprezível. Por quê? Porque essa dimensão é muito pequena em relação à dimensão da trajetória que ele faz. Então, é considerado um ponto material, né? Outro ponto material, você tem uma formiguinha circulando o dia inteiro em um determinado local. É claro, o tamanho da formiguinha é muito pequeno em relação à trajetória que ele faz. Portanto, dizemos que é um ponto material, né? Então, ponto material é todo móvel cujas dimensões são consideradas desprezíveis em comparação com as dimensões da trajetória descrita por esse móvel. Tá ok? Vamos falar agora de corpo. Corpo é todo móvel que deixa de ser considerado ponto material. Então, veja bem, pessoal, o móvel ele pode ser duas coisas. Ele pode ser considerado ponto material e pode ser considerado corpo. Ponto material é quando a dimensão é desprezível em comparação com as dimensões da trajetória descrita por ele. Enquanto que corpo é o contrário, não é desprezível. Tá ok? Vamos dar um exemplo. Um indivíduo subindo uma escada. Então, o tamanho dele em relação à trajetória que ele faz ao subir os degraus de uma escada não é desprezível, já é um tamanho já considerado. Portanto, é um corpo. Um veículo manobrado em uma garagem. Então, o tamanho do veículo, a dimensão do veículo, considerado a trajetória que ele faz ao ser manobrado em uma garagem, já é considerado. Portanto, é um corpo. Ok? Então, pessoal, 3 conceitos aqui. Móvel, tudo que se encontra em movimento. Ponto material, quando tem a dimensão desprezível em relação à trajetória. E o corpo, quando não for ponto material.
tá ok? Vamos resolver um exercício para a gente entender melhor esse assunto aí. Exercício número 1. AS, atividade em sala. Fixação. Das situações abaixo, em qual delas o móvel é considerado ponto material? A. Um veículo que é manobrado em uma garagem. B. Uma formiguinha que circula dentro de uma caixa de fósforo, de uma extremidade à outra. C. Um indivíduo que se desloca de João Pessoa a Campina Grande. D. Um indivíduo que sobe uma escada. E E. Um professor que circula em uma sala de aula, indo de uma carteira a outra para tirar dúvida de um aluno. Vamos lá. O item A. Um veículo que é manobrado em uma garagem é um ponto material ou um corpo? A dimensão do veículo não é desprezível em relação à trajetória desse veículo quando é manobrado. Portanto, o item A é um corpo. O item B. Uma formiguinha que circula dentro de uma caixa de fósforo de uma extremidade à outra. O tamanho dessa formiguinha em relação à trajetória que ela faz ao sair de uma extremidade à outra, já é considerado, já não é desprezível, portanto também é um corpo. Agora, se fosse uma formiguinha circulando dentro de uma caixa de fósforo o dia inteiro, aí sim seria um ponto material. C. Um veículo que se desloca de João Pessoa a Campina Grande. Então, o tamanho desse veículo, a dimensão desse veículo, em relação à trajetória que esse veículo faz de João Pessoa a Campina Grande, é desprezível. É muito pequeno o tamanho desse veículo com relação a essa trajetória. Portanto, o item C é um ponto material. D. Um indivíduo que sobe uma escada. Então, a trajetória que esse indivíduo faz, o tamanho dele não é desprezível com relação à trajetória, portanto é um corpo. Um professor que circula em uma sala de aula, indo de uma carteira a outra para tirar dúvida de um aluno. Esse é também, pessoal, é um corpo. Por quê? Porque a dimensão desse professor, o tamanho dele, não é desprezível em relação à trajetória que ele faz. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Um veículo que se desloca de João Pessoa a Campina Grande. Tá ok? Deu para vocês entenderem, né? Pessoal, vamos passar para o nosso quarto item, que é trajetória. Trajetória é a linha geométrica descrita pelas sucessivas posições ocupadas por um ponto material, né? O cara sai de João Pessoa a Campina Grande, então ele vai formando uma linha. Então nós chamamos de trajetória. Ok, pessoal? Exemplo. Vejamos alguns tipos especiais de trajetória. Aqui eu tenho uma trajetória vertical, de cima para baixo, assim. Aqui eu tenho uma trajetória circular. Aqui eu tenho uma semi-parabólica. A parabólica você já sabe mais ou menos como é que é uma trajetória parabólica. A semi-parabólica é a metade da parabólica. E aqui eu tenho a trajetória helicoidal, forma um helicoidal, né? Helicoidal. Pessoal, conhecendo-se essas trajetórias especiais, vamos resolver a questão número 2, que diz o seguinte: imagina-se um avião se movendo com velocidade constante. Velocidade constante, quer dizer, ele percorre espaços iguais em tempos iguais. Tranquilo. Nele é abandonada uma bomba. Então, solta uma bomba de cima para baixo. Ok? Desse avião. Considerando-se desprezível a resistência oferecida pelo ar, são feitas as seguintes afirmações quanto à trajetória. 1. Para um observador fixo na Terra, que é o referencial, a trajetória da bomba é vertical. 2. A trajetória do ponteiro de segundos de um relógio situado no interior do avião
para um observador sentado na poltrona é circular. 3. Para um observador fixo na Terra, a trajetória do ponteiro de segundos é helicoidal. 4. Tomando o piloto como referencial, a trajetória da bomba é semiparabólica. Então, estão corretas. Item A, apenas 1 e 4. B, apenas 2 e 3. C, 2, 3 e 4. D, apenas 3 e 4. E, apenas 1 e 2. Vamos à análise de cada uma das afirmações. Para um observador fixo na Terra, referencial, a trajetória da bomba é vertical. Pessoal, imagina, aqui está passando um avião e você se encontra fixo. O que acontece é o seguinte, pessoal. Se você soltar uma bomba, essa bomba vai, desce. Ó, faz isso aqui, ó. Você vai ver ela nesse sentido aqui, ó. Então, para um observador fixo na Terra e um avião, no momento que você solta alguma coisa, a trajetória vai ser essa daqui, ó. A trajetória é o quê? Semiparabólica. E não é vertical, como ele fala. Então, a afirmação 1 é falsa. Vamos à afirmativa 2. A trajetória do ponteiro de segundos de um relógio situado no interior do avião para um observador sentado na poltrona é circular. Aqui você tem o ponteiro de segundos, tá certo? E você está parado aqui, então você está vendo circular. Correto. Então, a afirmação 2 é correta. Afirmação 3. Para um observador fixo na Terra, a trajetória do ponteiro de segundo é helicoidal. Pessoal, aqui você está passando um avião, você está fixo aqui, e está passando um avião. Se o avião tivesse parado e você fixo, seria circular. Mas você está parado e o avião está fazendo isso aqui, ó. Então é o que? Helicoidal. Então, 3. Para um observador fixo na Terra, a trajetória do ponteiro de segundo é helicoidal. Correto. Está correto por enquanto a 2 e a 3. A 4. Tomando o piloto como referencial, a trajetória da bomba é semiparabólica. Pessoal, preste atenção. Aqui você está com o avião, o piloto está lá parado. Aí solta uma bomba. Então, o piloto, veja bem, pessoal, ele só vai ver essa vertical aqui, né? Para o cara que está aqui na Terra, não. Você vai ver a parabólica, semiparabólica. Agora, o piloto, ele acompanha. Porque na caída, faz isso, ó. Vai, avião, desce, vai, desce. No caso do piloto, ele só vê descer, então é vertical e não semiparabólica. Portanto, a alternativa 4 está errada. Então, qual seria a alternativa correta? Alternativa B, apenas 2 e 3. Então, 2 e 3 estão corretos. Portanto, alternativa B. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos.